Você já se sentiu incapaz de orar? Como se suas palavras não passassem do teto? Como se Deus só ouvisse os grandes homens de fé, e não alguém como você? Estatísticas mostram que a maioria dos cristãos ora menos de 10 minutos por dia, e muitos admitem que sentem vergonha de sua própria vida de oração. Mas e se eu te dissesse que o inferno não teme pregadores eloquentes, mas sim intercessores silenciosos que oram com lágrimas? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de John Hyde, o homem que foi do silêncio à guerra espiritual, da timidez ao poder do alto. Ele não só se tornou um gigante de oração, ele silenciou o inferno na Índia, onde multidões se rendiam a Cristo sem uma palavra dele ser dita, apenas pelo fogo que saía do seu quarto secreto de oração. Se você deseja crescer em intimidade com Deus, ser eficaz na intercessão e acender um fogo em seu coração que nenhuma escuridão pode apagar, curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente abaixo, quero ser um guerreiro de oração, e compartilhe com alguém que precisa ser incendiado pela fé. Agora vamos começar a jornada com John Hyde. E prepare-se, porque essa história vai mudar a forma como você ora. Imagine ser chamado para pregar o Evangelho, mas não conseguir falar em público. Imagine ter uma chama no peito, mas uma trava na boca. Esse era John Hyde. Desde jovem, Hyde enfrentava uma batalha silenciosa. Era gago. Sua fala era hesitante, trêmula, e seu medo de falar em público era paralisante. Enviado como missionário à Índia, ele carregava não só sua bagagem, mas um peso interno esmagador. Como Deus vai me usar se eu mal consigo falar? Essa dor é comum. Quantos de nós já sentimos que nossas orações não são boas o suficiente? Que Deus está ocupado demais, ouvindo orações mais bonitas do que as nossas? Pensamentos como, eu não sei orar direito, ou minha fé é muito pequena, nos travam. A verdade? Deus não escuta sons, Ele escuta corações. Em meio a essa limitação, nasceu um desejo profundo em Hyde. Não ser famoso entre os homens, mas íntimo de Deus. Se sua boca era fraca, que sua alma fosse forte. Ele decidiu. Se não posso pregar com palavras, pregarei com joelhos dobrados. Ele trocou os púlpitos pelas madrugadas. E ali, no silêncio do quarto, algo começou a acontecer. Não nos céus visíveis, mas no reino espiritual. Um novo tipo de guerreiro estava nascendo. Hyde via outros missionários pregando com eloquência e se comparava. Isso poderia tê-lo levado à frustração, mas levou-o à oração. Ele descobriu que a oração não exige performance, mas presença. Foi essa fraqueza que o levou ao secreto. E no secreto, ele se tornou perigoso. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Salmo 51, 17. Como Moisés, que dizia sou pesado de língua, John Hyde descobriu que Deus não rejeita os fracos. Ele os transforma em instrumentos poderosos. Você sente que sua oração é fraca? Que não sabe falar com Deus direito? Isso é ótimo, porque os céus não se movem por palavras bonitas, mas por corações inflamados de amor e dependência. Exercício de hoje. Em vez de tentar orar com frases bem estruturadas, apenas feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, ouve meu espírito. Suspire com fé. O céu entende suspiros. Você já fez tudo certo. Orou, jejuou, serviu. E mesmo assim, se sentiu travado, como se nada mudasse? Essa foi a crise de John Hyde. Muito esforço, poucos frutos. Já em campo missionário na Índia, Hyde percebeu um padrão perturbador. Os sermões não tocavam corações, as reuniões eram mornas e as conversões escassas. Tudo parecia correto externamente, mas espiritualmente havia uma secura. Ele descreveu isso como semear no deserto. E talvez você se identifique. Você ora, tenta ser fiel, mas não vê resultados. E começa a surgir aquela pergunta dolorosa: será que Deus ainda age? Foi aí que um fogo mais profundo nasceu nele. Hyde não queria um ministério ativo, ele queria um ministério frutífero. Seu coração gritava: Senhor, dá-me almas, ou me leva. Esse clamor é raro, é mais que frustração, é um desespero santo. Ele não aceitava mover-se sem ver o céu se mover junto. Muitos, diante da estagnação, se conformam. Hyde não. Ele decidiu que, se a terra estava seca,
Ele iria cavar até encontrar águas profundas. O vazio virou combustível. A ausência de frutos virou chamada para o joelho dobrado. Esse é o segredo. Quando tudo parece estagnado, talvez Deus esteja te convidando para mais profundidade. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. A frutificação não vem do esforço humano, mas da conexão com a videira. E essa conexão é fortalecida no secreto, não na exposição. Se você sente que está parado, sem ver avanço, não desista. Em vez de gritar por mudança externa, clame por transformação interna. Às vezes, o céu se silencia para que nossa alma grite com mais fome. Hoje, ore de forma diferente. Não diga nada no começo. Apenas fique em silêncio. Espere. E depois diga: Espírito Santo, cava fundo em mim. Tira a estagnação. Dá-me frutos. Quantas vezes você orou por algo, não viu resposta e simplesmente parou? A maioria dos cristãos desiste cedo demais. Mas John Hyde aprendeu um segredo poderoso. A oração que prevalece é a que persiste. O maior inimigo da intercessão não é o diabo, é o desânimo. Hyde percebeu que muitos crentes oram por minutos e esperam milagres. Mas, ao não verem resultados, concluem que Deus não está ouvindo e desistem. Mas Hyde decidiu orar como Jacó em Peniel. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele escolheu não largar o céu até ver a terra mudar. Ele ansiava por visitação divina, não apenas momentos devocionais. Sua oração era mais que disciplina. Era paixão, era combate, era agonia santa. Ele orava por uma alma, e só parava quando ela se rendia a Cristo. Isso virou seu estilo de vida. Perseverança como estilo de guerra. Vivemos na era do imediatismo. Tudo é rápido: comida, respostas, até fé. Mas Hyde sabia que a oração não é micro-ondas, é fogão a lenha. Requer tempo, fogo constante e paciência sagrada. Sua paciência virou sacrifício, e o sacrifício atraiu o céu. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Essa não é uma oração qualquer. É a oração fervorosa, constante, insistente. A oração que fura o céu. Você tem alguém por quem ora há muito tempo? Talvez um filho, cônjuge, amigo, e nada mudou? Não desista. A persistência é um ato de fé. É a alma dizendo: eu sei que Deus virá. Escolha hoje uma pessoa. Ore por ela todos os dias, durante 7 dias, mesmo sem sinais, mesmo sem respostas. Faça isso como um ato de amor e profecia. Deus, eu ainda creio. Você já sentiu a dor de outra pessoa como se fosse sua? Já chorou não por você, mas por quem está longe de Deus? Isso não é drama, é intercessão genuína. E John Hyde viveu isso ao extremo. A maioria das orações é superficial, rápida, sem envolvimento emocional. Como se estivéssemos passando uma lista para o céu. Mas a verdadeira intercessão não é confortável. Ela dói. E dói porque ama. John Hyde chegou a tal profundidade espiritual que sua intercessão afetou seu corpo físico. Médicos descobriram que seu coração havia se deslocado de posição, devido às longas horas curvado em oração. Ele orava com tanta intensidade que transpirava sangue. Sua alma sentia a angústia dos perdidos como se fosse a dele. Isso não é exagero. É o tipo de intercessão que mexe com o céu e aterroriza o inferno. Hyde não queria orar apenas sobre as pessoas. Ele queria orar com o peso que Deus sentia por elas. Era um clamor movido por empatia espiritual. Ele chorava pelos perdidos como se fossem seus filhos. Ele descobriu que a oração mais poderosa é aquela que se identifica com a dor do outro, assim como Jesus, nosso intercessor, se identificou conosco. Na pressa, oramos sem compaixão. Mas orações apressadas não geram transformação. É preciso tempo, entrega, presença. Hyde aprendeu a parir almas no espírito. Como uma mãe em trabalho de parto, ele orava até que o milagre nascesse. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A verdadeira intercessão carrega pessoas até o trono de Deus, como se as estivéssemos levando no colo. Ore hoje por alguém específico. Mas antes de pedir algo, pergunte: Senhor, o que essa pessoa está sentindo?
Que dor posso carregar com ela? Sinta. Chore. Identifique-se. Essa é a oração que toca o coração de Deus. Pegue uma folha. Escreva o nome de alguém. Ao lado, anote o que você imagina que seja a dor dela. Depois, ore não para que Deus resolva, mas para que Deus a toque. Isso é compaixão em ação. Você já teve medo de pedir algo grande a Deus? Já pensou, melhor não pedir demais, vai que não acontece? Esse tipo de pensamento parece prudência, mas na verdade, revela uma fé tímida. John Hyde pensava diferente. Ele orava com ousadia, como um filho que conhece o coração do pai. Muitos de nós fomos ensinados a orar dentro do razoável, a pedir pouco, a não incomodar Deus com nossos sonhos grandes. Mas isso não honra o caráter dele, honra nosso medo. Hyde começou pedindo uma alma por dia. Quando viu que Deus respondia, passou a pedir 2 por dia. Depois, 4 por dia. Cada pedido era um ato de fé e uma declaração profética de que Deus ainda salva. O coração que conhece a grandeza de Deus ora em proporção à sua glória. Hyde não tinha medo de frustrar-se. Tinha medo de pedir menos do que Deus poderia dar. Ele orava como um filho, não como um servo. Com liberdade, confiança e expectativa sobrenatural. A religiosidade nos ensina a sermos comedidos, mas a fé nos convida a sermos audaciosos. A oração ousada revela mais fé do que palavras bonitas. Hyde entendia que orar pequeno é, muitas vezes, sinal de um conceito pequeno de Deus. Aproxime-se com confiança do trono da graça. Hebreus 4:16. O trono da graça não é lugar para tímidos, é para quem chega sabendo que é filho, e que o Pai tem prazer em dar. Hoje, escreva um pedido ousado, algo que você nunca teve coragem de orar, algo impossível aos olhos humanos. Depois, ore por isso todos os dias durante uma semana. Cole esse pedido na parede do seu quarto. Toda vez que olhar, diga: Deus, tu podes. A oração ousada não é arrogância, é adoração à grandeza dele. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus 4:16. Essa não é apenas uma frase bonita, é um convite divino, um chamado ao acesso. E John Hyde viveu esse versículo literalmente. Agora é sua vez. Vamos transformar tudo o que aprendemos até aqui em ação prática de intercessão. Etapas para a oração de intercessão com base em Hebreus 4:16. Primeiro, postura de confiança. Antes de orar, afirme com fé: eu tenho acesso, não porque sou digno, mas porque fui comprado pelo sangue. Declare isso em voz alta. Confiança não é arrogância, é obediência à palavra. Segundo, clamor por outros. Agora, feche os olhos. Visualize uma pessoa que você ama. Veja o rosto dela diante do trono. Diga o nome dela em voz alta. Depois, interceda como se sua oração fosse o último grito de esperança por ela. Diga: Senhor, salva. Senhor, toca. Senhor, transforma. Ore até sentir que não é só você falando, mas o Espírito gemendo com você. Terceiro, espera reverente. Depois de orar, não se levante. Fique em silêncio. Deixe o Espírito Santo falar agora. Apenas espere. Respire fundo. Escute com o coração. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, o maior mover de Deus vem no silêncio após o clamor. Quarto, caderno de intercessão. Pegue um caderno. Escreva os nomes por quem você orou hoje. Coloque a data. Essa prática ativa a perseverança. Você verá orações respondidas e sua fé crescerá. Faça disso um hábito. A oração registrada é a fé organizada. A oração eficaz não é complicada. É crua, sincera, persistente. E, acima de tudo, acessível. Hyde acessou esse trono todos os dias, e o inferno se calou por isso. Ore em voz alta todos os dias por pelo menos uma pessoa. Faça isso por 7 dias. Marque o dia de início e de término. E observe, algo começará a mudar, dentro de você e ao redor. John Hyde ficou conhecido por um nome que poucos ousariam carregar: o homem que não dorme. Não era insônia, era fogo. Ele orava noite e dia, e sua oração não era rotineira, era incandescente.
Hyde não orava para cumprir disciplina. Ele orava porque estava consumido por uma chama interna. O espírito o inflamava de tal forma que ficar longe da presença de Deus doía mais do que jejuar, mais do que perder o sono. Ele entendeu que oração não é uma prática, é um incêndio. E onde há fogo, há luz. Onde há luz, as trevas recuam. Enquanto outros guerreavam com palavras e estratégias, John Hyde guerreava com lágrimas e gemidos. E os resultados eram sobrenaturais. Vilarejos inteiros se rendiam a Cristo. Pessoas caíam em pranto apenas ao entrar onde ele orava. Havia atmosfera de glória onde Hyde passava. Por quê? Porque o inferno não resiste a um coração inflamado. A oração fervorosa do justo é eficaz. Tiago 5,16. Ele derreteu as trevas da Índia não com discursos, mas com um coração em brasa. Você pode ser esse tipo de pessoa. Deus ainda procura corações que ardam, que amem, que clamem, que não se conformem com uma vida morna. Ore agora mesmo pedindo fogo, não para impressionar, não para gritar, mas para arder. Arder por almas, arder por justiça, arder por Deus. Diga agora, em oração: Senhor, acende meu coração. Faz de mim uma tocha viva que incomoda o inferno e ilumina os perdidos. A vida de John Hyde não é apenas uma história inspiradora. É um desafio direto ao nosso cristianismo moderno. Um homem fraco na fala, limitado nos recursos, esquecido pelos livros de história, mas lembrado pelo céu. Porque ele orou como poucos oraram. Agora é sua vez. Curta este vídeo se você foi impactado. Comente abaixo. Eu quero ser um guerreiro de oração. Compartilhe com alguém que precisa ser inflamado. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. E conheça nosso projeto especial, Guerreiros de Oração. O link está na descrição. Lembre-se, um homem ou mulher em oração vale mais que um exército em movimento. Que Deus acenda seu coração. E eu declaro sobre você agora: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos vemos no secreto. E no próximo vídeo.